Boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, a gente vai começar aqui a nossa segunda mesa, Política e Natureza. Eu vou fazer diferente do que o Vitor fez, eu vou apresentar conforme o pessoal for a fala de cada um e eu vou na sequência que tá aqui. Desculpa. Vou na sequência que está aqui na tela, eu vou apresentar conforme cada um for falando e aí a gente segue. O primeiro texto aqui que a gente vai apresentar é do Daniel Cunha. Ele é engenheiro químico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em ciência ambiental pela Unesco, doutorando e assistente de docência em sociologia na Universidade Sunny Binghamton, lá nos Estados Unidos. Desenvolve um projeto de doutorado intitulado A Era dos Autômatos Vorazes, Revolução Industrial e Fronteiras de Mercadorias, sob a orientação do professor Jason Moore. Co-editor fundador da revista Se Mais de Menos, tem experiência profissional como engenheiro químico na indústria e com proteção ambiental no serviço público. O título do trabalho dele se chama A Trajetória do Antropoceno, Ciência, Natureza e Emancipação. Boa tarde. Me ouvem bem? Sim? Então, agradeço o convite, pessoal do CEI, Joelton, Gabriel. É um prazer falar aqui com vocês, poder debater com vocês. Então, a minha apresentação poderia se chamar também por uma crítica imanente das ciências naturais. O que eu vou tentar fazer, eu vou partir do conceito de antropoceno, se vocês não sabem o que é, eu vou explicar rapidamente. E vou fazer uma crítica imanente desse conceito para mostrar as possibilidades emancipatórias que estão contidas nele. Então, em 2002, um artigo publicado em 2002 na revista Nature, Paul Crutzen ele popularizou esse conceito de antropoceno, que seria, segundo ele, a época geológica dominada pelo homem. Ao contrário, por exemplo, do Holoceno, que seria a época geológica imediatamente anterior, ou outras épocas geológicas nas quais as forças naturais seriam os principais condicionantes das condições planetárias. Segundo Crutzen, nós estamos vivendo desde a invenção, ele datou isso na invenção da máquina a vapor por James Watt, nós estaríamos vivendo no antropoceno, onde o homem seria a principal força geológica do planeta, ao contrário de todas as épocas geológicas anteriores. Isso também é refletido, por exemplo, no trabalho feito pelo Instituto de Resiliência de Estocolmo, onde eles mostram que de vários parâmetros planetários importantes para a estabilidade do sistema Terra, alguns deles já ultrapassaram valores seguros para a manutenção dessa estabilidade e outros estão se aproximando disso. Então, por exemplo, o ciclo do nitrogênio já teria passado um nível seguro, o ciclo do carbono, que é o aquecimento global, estaria se aproximando já de passar do ponto seguro, e outros, como a taxa de perda de biodiversidade também. Então, Crutzen datou o antropoceno como começando com a invenção da máquina a vapor por James Watt. Mas também existem discussões sobre isso. Outros geólogos e cientistas propõem os primeiros testes atômicos, como aqueles que teriam deixado marcadores geológicos do antropoceno e outros. O problema, então, dessas datações pela máquina a vapor, por testes atômicos ou outros, é que ele é um enfoque positivista consequencialista. Ele parte do pressuposto de que existe uma máquina ou alguma explosão de alguma bomba, alguma coisa que marca esse início, mas faz abstração das relações sociais e da história nesse processo. Essa é a primeira crítica que se pode fazer nesse conceito de antropoceno. Mas também existem muitas outras críticas que foram feitas, por exemplo, de que o antropo, a humanidade como tal, não existe. No capitalismo global se tem divisões de classe, se tem divisões de centro e periferia, e devido a isso simplesmente não se pode falar em uma humanidade abstrata como responsável por essa desestabilização das condições planetárias. Existem assimetrias de classe, assimetrias de centro e periferia, assimetria racial e muitas outras. Outra crítica que eu particularmente faço é que esse conceito de antropoceno pressupõe que o homem enquanto humanidade, ele
já é o centro das relações sociais. E não existe alienação e não existe fetichismo. Essa é uma crítica que eu faço, baseada em Marx, em minhas leituras da crítica do valor, Marsh Poston, Robert Brooks e outros, de que, na verdade, nós ainda não atingimos esse período no qual o homem faz a sua socialização de maneira consciente. Nós ainda estamos na sociedade produtora de mercadorias. Marx, no último capítulo dos Grundrisse, quando ele fala em valor, ele tem uma frase que para mim é muito importante e eu acho que não é muito explorada na literatura marxista. Ele diz o seguinte, ele diz que a troca começa no ponto onde a comunidade termina, em sua fronteira. O capitalismo, no entanto, ele é a sociedade na qual essa fronteira regride ao nível do indivíduo. Nós, como indivíduos, temos que trocar do início ao fim do dia para a nossa mera manutenção como seres vivos, meramente vivos. O primeiro capítulo do Capital é justamente sobre o valor e mercadoria. Os Grundrisse de Marx é o modo de investigação e do pensamento dialético. O modo de investigação, a conclusão do modo de investigação abre o modo de exposição, que é o Capital. Então, o capitalismo é esse tipo de sociedade que ele dissolve a comunidade e ele aliena a comunidade no valor. Essa categoria que é o tempo de trabalho socialmente necessário, que é a mediação universal das relações sociais sobre o capitalismo. O valor, então, é essa comunidade alienada. E essa dissolução da comunidade, ele é não apenas a dissolução da comunidade como relações humanas, relações entre homens, mas também as relações entre homem e natureza. A sociedade da mercadoria, então, aqui essas duas abstrações reais, sociedade de um lado e natureza do outro, como abstrações reais, são abstrações reais do capital, não apenas abstrações de pensamento. Outra caracterização importante para entender a dinâmica do capitalismo, para mim, quem expôs isso de maneira brilhante foi Marsh Poston. Ele falou numa trajetória da produção. Quando se tem capitais individuais que concorrem entre si no mercado mundial capitalista, essa concorrência impele os capitais individuais a aumentarem continuamente a sua eficiência para conseguirem ganhar a concorrência capitalista. Isso impele o quê? A aplicação cada vez maior e mais intensa de maquinário, que substitui trabalho morto, que substitui trabalho vivo. Em linguagem mais marxiana, o aumento da composição orgânica do capital. Que, por sua vez, alguém falou aqui, acho que nas últimas perguntas, causa a queda tendencial da taxa de lucro. Ou, como Marx chegou a especular nos Grundrisse, a levar isso ao limite, a própria explosão do tempo de trabalho socialmente necessário como base da expressão da riqueza material no capitalismo. O tempo de trabalho necessário passa a ser uma base mesquinha, como ele diz, para a medição da riqueza no capitalismo. Então, tentando entrar um pouco onde é que entra a natureza nisso. Os marxistas, em geral, quando eles discorrem sobre a composição orgânica do capital, eles prestam muita atenção no capital constante, maquinário, e no capital, no trabalho vivo, no capital variável, trabalhadores. O maquinário substituiria constantemente trabalhadores, e isso gera uma crise de valorização. O valor passa a ser essa base mesquinha do capital. Tem outro aspecto que eu mesmo reproduzia muito isso. Outro aspecto que os marxistas não prestam muita atenção é no capital circulante. O capital circulante faz parte do capital constante. O capital constante é composto de capital fixo, maquinário, e capital circulante. O capital circulante é o quê? Matérias-primas. O capital, então, ele precisa produzir capital circulante barato. Essa é uma forma sistêmica de conter, ou de pelo menos desacelerar, o aumento da composição orgânica do capital e a queda tendencial da taxa de lucro. Como é que se produz capital circulante barato? Com a apropriação de naturezas na fronteira do capitalismo. Aqui no Brasil, por exemplo, as plantações de açúcar lá nos alvores do capitalismo, na constituição do mercado mundial, no Brasil colônia.
o capital ele se apropriou da fertilidade natural do solo e ele conseguia produzir açúcar muito barato com isso. Se pensarmos na Revolução Industrial, a produção de algodão barato era fundamental para que a composição orgânica de capital pudesse aumentar na Grã-Bretanha. Como isso conseguia produzir algodão barato? Com a apropriação da fertilidade natural do solo no Vale do Mississippi, nos Estados Unidos, e com o aporte de trabalho escravo africano levado para aquela área do globo. Então, o que a gente pode dizer é que o capital ele não apenas extrai da natureza, ele produz naturezas históricas. A natureza não é uma constante, o próprio capital ele produz, ele organiza a natureza de uma determinada forma. A implantação de algodão, por exemplo, é o caso típico. O capital ele produz uma natureza que produz para ele o capital circulante barato. Então, por tudo isso, por toda essa especificidade histórica do que foi proposto que se chamasse de antropoceno, muitos autores, o meu orientador, por exemplo, ele propõe que não se deve chamar ele de antropoceno. O antropoceno tem essa unidade genérica, que contém essa unidade genérica que não existe. Ele propõe o capitaloceno, a era do capital, a era onde o capital organiza a natureza de uma determinada forma historicamente específica, uma maneira historicamente específica de organização. Então, entrando um pouco na ciência, sobre o capitalismo, então. A forma capitalista de produção, o capital mobiliza as forças da natureza para a valorização do valor, para a produção de mercadorias. Quando o capital faz isso, a dimensão abstrata do capital, ela se sobrepõe sobre a dimensão concreta. A valorização do valor é o fim último do capital, o fim fetichista do capital, como fim em si mesmo. Valor que se autovaloriza. Porém, para a produção de mercadorias, o capital ele é obrigado a utilizar a ciência, ele é obrigado a entender como é que a natureza funciona, os padrões de comportamento da matéria. O capital precisa desenvolver a química, a física, a mecânica, todas essas ciências que permitem a ele transformar a matéria de uma determinada forma que seja previsível e manipulável. Então, a ciência, apesar dela ser desenvolvida sobre o capitalismo, apesar dela ser uma ciência da dominação, transforma a natureza em substrato de dominação, como o Adorno e o Carnegie diriam, ela contém ali um germe do não idêntico, no sentido de que ela tem que lidar com a resistência da matéria, aquilo que não é o valor de troca, que é o valor de uso, aquilo que não é exatamente completamente intercambiável como é o valor. As propriedades naturais, as propriedades da matéria. Com isso, o capital também ele desenvolve o que Marx chamou no Grundrisse, o intelecto geral, general thinking. Essa ciência ela passa a ser aplicada de forma generalizada nos processos produtivos e ela é um pressuposto desse processo produtivo. E à medida que a composição orgânica do capital aumenta, o processo imediato de trabalho passa a se tornar menos e menos importante e se tem mais um trabalho de mera supervisão desse maquinário. É importante, então, a gente ver essa tendência imanente da ciência. Para citar dois exemplos. Marx mesmo, no Capital, ele fala do esbulho do solo. Ele diz que a agricultura capitalista ele retira os nutrientes do solo e esses nutrientes acabavam no Tâmisa como poluição do Tâmisa. E ele chamava isso da ruptura do metabolismo, da ruptura metabólica do metabolismo entre homem e natureza. Isso certamente é verdade, mas isso também propiciou o surgimento da ciência do solo e o desenvolvimento de técnicas de regeneração dessa fertilidade do solo, a fertilidade que era roubada. A máquina a vapor propiciou o surgimento da termodinâmica, a ciência das trocas térmicas. É a mesma ciência básica que nos permite entender o aquecimento global. Então, a mesma ciência que pode ser colocada a serviço da dominação do capital, e é colocada e é conformada em grande parte por isso, ela também tem um aspecto não idêntico de se entender essas rupturas, essa irracionalidade sistêmica
do capital. Um outro aspecto que é muito interessante é que o monitoramento planetário que se tem hoje, propiciado por esse desenvolvimento do intelecto geral, ele é fantástico. A gente pode ver a evolução da concentração de carbono na atmosfera, a evolução do pH dos oceanos, a taxa de destruição da biodiversidade, a taxa de desmatamento, qualquer coisa que a gente quiser saber do estado planetário, está tudo num gráfico tabelado, está tudo lá. Agora, o que acontece? Esse conhecimento é um conhecimento separado. Ele não entra na mediação da produção e alocação de recursos. Ele fica lá nos livros, né? Como ciência na estante separada. E o que demonstra isso de maneira um tanto quanto ridícula são as tentativas de acordos climáticos, que sempre fracassam. Sempre fracassam. Mesmo quando se tenta algum acordo que absolutamente usa a forma capitalista, como mercados de carbono, esse tipo de coisa, uma bolsa de valores do carbono, e mesmo assim não se consegue, né? Então, o antropoceno, ele se caracteriza o quê? Existe um controle no nível da unidade de produção individual. Ali existe controle. Uma fábrica, ela vai fazer uso da ciência, uma unidade produtiva dela vai fazer uso da ciência para controlar a natureza naquele processo individual de valorização de valor. E todas elas vão fazer isso. Agora, no agregado, no global, não existe controle nenhum, porque a comunidade foi dissolvida. A comunidade é o valor em si, a comunidade é alienada ao valor. Então, se tem, por exemplo, coisas como o aquecimento global, a acidificação dos oceanos, tudo isso são consequências não intencionais e não planejadas por ninguém. Nenhum capitalista, nem individual e nem enquanto classe, planejou o aquecimento global ou qualquer outra ruptura dos ciclos biogeoquímicos globais. São simplesmente consequências do modo de produção e distribuição no qual se dissolve a comunidade e não existe esse sujeito global que poderia planejar e controlar essas alterações ambientais de escala planetária. Houve um cientista que publicou um artigo em 1998 muito interessante, um conservador, ele não sei se ainda é, mas era, pelo menos à época, assessor da Angela Merkel, a primeira-ministra alemã. E ele propôs o que ele chamou de geocibernética. É meio assustador. Mas o que ele propunha é o quê? Seria usar os modelos matemáticos que são desenvolvidos para que se entenda o sistema planetário, modelos climáticos, modelos oceânicos, modelos de ecossistema em geral, que se usasse esses modelos matemáticos para que se pudesse controlar o estado do sistema Terra global, e não apenas localmente, mas o sistema Terra global, que é o que não se consegue controlar, que é o que está fora de controle. Por isso, o antropoceno, para mim, é uma denominação muito imprecisa. E, de uma maneira muito interessante, ele chamou isso justamente de sujeito global, e citou Hegel, Weltgeist, o espírito do mundo. Só que o cara é um conservador. Agora, nós podemos usar a nossa imaginação para fazer uma crítica imanente disso. Se não vejamos as condições que nós temos hoje, nós temos forças produtivas hiperdesenvolvidas, microeletrônica, computadores, maquinário hiperdesenvolvido, que tornam, como já foi dito por mim e por outros aqui, o tempo de trabalho justamente necessário uma base mesquinha para a produção de riqueza material. A ficção científica pode nos inspirar um pouco também. Bogdanov, não sei se alguém aqui leu Estrela Vermelha, do Bogdanov, escreveu esse livro em 1908, antes da Revolução Russa. Ele imaginou um sistema estatístico global, no qual a repartição das tarefas na divisão do trabalho global era regulada por esse sistema estatístico. Então, ninguém tinha profissão fixa. Cada indivíduo que gostasse de fazer determinada tarefa, ele se dirigia lá a esse sistema estatístico, e o sistema ia dizer, olha, isso que tu gosta de fazer, tem tal lugar lá para fazer. Então, seria uma forma de trabalho livre. Cada indivíduo faria o que gosta, pelo tempo que quer, e sem necessidade de tempo de trabalho fixo.
e sempre haveria alguém disposto a fazer algum tipo de atividade. Bogdanov aqui, ele mais ou menos tentou imaginar aquilo que Marx disse na ideologia alemã, que no comunismo você poderia ser caçador de manhã, pintor à tarde, crítico à noite. Ele imaginou isso de uma maneira científica, um uso da ciência para materializar essa proposição do Marx na ideologia alemã. Mas, com as forças produtivas que nós temos hoje, nós podemos pensar ainda além disso, não apenas como uma divisão de trabalho livre, mas até mesmo para além do trabalho. Então, no livro bem recente, de 2012, Kim Stanley Robinson, livro 2312, ele imagina o sistema solar, ele imagina que computadores iriam usar modelos matemáticos para se fazer essa alocação de produção e distribuição de recursos. O que se teria seria uma mediação política do que seriam os desejos. A partir dessa mediação política dos desejos, os computadores iriam calcular. Mas aí os modelos não seriam modelos de sinais de preço. Né? Eu estou misturando um pouco a minha visão com o Robinson. Os modelos não seriam modelos de sinais de preço, como é a Bolsa de Valores, que o Paraná escreveu também outro dia. Os modelos teriam modelos que incluiriam, fariam a mediação dos desejos com os recursos, com o funcionamento dos sistemas planetários. No caso do Robinson era o sistema solar. Nós podemos pensar isso na escala da Terra. O que acontece? Nós temos de um lado, o que nós temos hoje? Nós temos de um lado modelos climáticos sofisticadíssimos, modelos de ecossistemas, modelos oceânicos, modelos de qualquer coisa que se possa imaginar do sistema biogeoquímico terrestre. De um lado, esses modelos existem, descrevem o funcionamento. Só que eles não têm efetividade social nenhuma. Eles permanecem como conhecimento separado. De outro lado, se tem os algoritmos financeiros. Algoritmos que são usados na Bolsa de Valores, algoritmos que são usados no Bitcoin, todas essas coisas que o Paraná falou muito bem. Hoje nós podemos imaginar um sistema computacional que faça mediação dos desejos humanos com a alocação de recursos, produção e alocação de recursos, mas não baseado no valor ou em preço, considerado que o preço pode desviar do valor, se transformar em bolhas e depois ainda mais horrível. Mas nós podemos pensar em usar a ciência e as forças produtivas que nós temos hoje para usá-los de forma a... Alguém falou, acho que alguém fez uma pergunta sobre o cálculo socialista hoje de manhã. Hoje eu acho que já é pensável se ter modelos matemáticos de produção e distribuição que incorporem os ecossistemas globais nessa modelagem. Ou seja, é um modelo que incorpora as qualidades sensíveis e materiais do ecossistema planetário. Importante que se diga que a noção de escassez é historicamente específica, produzida pelo capitalismo. Quer dizer, tendo energia e reciclagem de materiais, não há grandes problemas. A quantidade de energia solar que a Terra recebe é 10 vezes maior do que o consumo energético atual do planeta. Não há problema energético e existem métodos de reciclagem para materiais eventualmente raros. Então, isso está batendo na nossa porta. Eu concordo com o Joelton e a Silvia que a catástrofe está aí. Eu acho que essa é a tendência. Mas o que também está batendo a porta é o comunismo. Claro que isso pressupõe a comunização da terra e dos meios de produção. Sem isso, não se faz esse tipo de cálculo socialista. Minha última palavra, então. É muito surpreendente para mim que existem muitas críticas de esquerda ou marxista do antropoceno que criticam a noção de antropos e de humanidade porque ela não existe atualmente, mas não se faz relação nenhuma com o fato de que, bom, o comunismo seria a realização da espécie humana enquanto comunidade realizada, comunidade global. É isso que Marx diz lá nos manuscritos econômicos filosóficos, ele chama de ser genérico. O comunismo seria a realização do ser genérico. O que é o antropoceno, se não a realização do ser genérico, que engloba, que reconstitui a comunidade, não só dos homens, mas também, homens e mulheres, a humanidade, mas também incluindo o meio como parte da comunidade. O planeta, na escala global e nas escalas locais também.
Então, o que eu tentei mostrar aqui é que o antropoceno é um conceito que prende de comunismo, mas, estranhamente, isso não é visto mesmo na crítica. A crítica está sendo pouco dialética. É preciso fazer uma crítica imanente do conceito, uma crítica imanente da ciência, para que se possa visualizar as enormes possibilidades de comunização que estão contidas na ciência e no antropoceno. Obrigado.